Durante séculos, os cabalistas mais antigos afirmavam que a realidade não era fixa. Ela se dobrava diante da consciência pura. Mas esse conhecimento nunca foi ensinado em sinagogas comuns. Ele era transmitido em segredo, apenas a discípulos preparados, sob juramento de silêncio. Dizia-se que aquele que compreendesse a linguagem do universo poderia alterar o fluxo do destino sem mover um dedo, apenas com sopro, intenção e luz. Na tradição dos sábios, esse poder era chamado de Tzeruf Haemet, a combinação verdadeira. Não era magia, nem feitiço. Era uma prática vibracional que unia mente, respiração e palavra, de forma tão precisa que cada sílaba se tornava um instrumento de criação. Os rabinos diziam: aquele que conhece o nome em estado de pureza pode mover montanhas sem falar. Mas esse segredo foi selado, escondido entre linhas cifradas do Zohar e das orações antigas. A igreja o considerou perigoso, porque colocava o poder da criação nas mãos do homem desperto, não da instituição. E assim, essa prática foi varrida da história. Hoje, você vai ouvir o eco desse conhecimento proibido. Vai entender por que os antigos rabinos afirmavam que a realidade é um espelho da consciência e como alguns deles conseguiam dobrar o tecido do mundo visível, alterando eventos sem romper leis naturais. Mas atenção, este não é um segredo para o ego, e sim para o espírito. Aqueles que o usaram por vaidade perderam tudo. Aqueles que o usaram por luz se tornaram parte dela. Capítulo 1. A tradição velada dos sábios do silêncio. A história conta que muito antes de a palavra Cabala ser pronunciada publicamente, já havia homens que a praticavam em segredo. Eram conhecidos como os sábios do silêncio, porque não ensinavam com a boca, mas com a vibração do olhar e o ritmo da respiração. Viviam entre o deserto da Judéia e as montanhas da Galileia, escondidos em comunidades onde o estudo não era apenas intelectual, mas energético. Cada letra, cada sopro, cada pausa era um portal. Disse que esses homens possuíam um tipo de conhecimento que jamais deveria ser revelado aos curiosos: a arte de dobrar a realidade. Não se tratava de ilusão ou feitiço, mas de consciência pura. Acreditavam que o universo é feito de vibração e que as letras hebraicas, 22 formas geométricas da energia divina, são as matrizes da existência. Quando pronunciadas com kavaná, intenção, e neshimá, respiração consciente, essas letras formavam padrões de onda, que ressoavam com os níveis invisíveis da criação. Os registros mais antigos sobre esses ensinamentos se encontram nos fragmentos do Sefer Yetzirah, o livro da formação. Lá está escrito: com 32 trilhas da sabedoria, o Eterno criou o mundo, 10 sefirot e 22 letras. Para o sábio antigo, isso não era poesia. Era física vibracional expressa em símbolos. As 10 sefirot representavam dimensões de energia, e as letras, as frequências que as interligavam. Aquele que entendesse o ritmo entre ambas poderia alterar o curso de um acontecimento, como quem muda a direção do vento. Esses rabinos sabiam que o poder não estava na fala, mas no estado de consciência anterior à fala. Por isso, suas práticas começavam sempre no silêncio. Eles permaneciam longos minutos sem pensar, apenas observando o espaço entre uma respiração e outra, até que a mente deixasse de reagir e se tornasse um espelho. Quando o ego se dissolvia, a voz interior do universo podia ser ouvida. Um som sem som, chamado Kol Demamá Daká, a voz suave e silenciosa, mencionada em 1 Reis 19:12. A igreja posterior considerou esse tipo de meditação perigosa, porque tornava o homem autossuficiente diante de Deus. Mas para os cabalistas, não havia separação. Eles diziam: a alma que conhece o nome é como uma lâmpada acesa dentro da escuridão. Ela não cria luz, apenas revela a que já existia. Durante as vigílias noturnas, os sábios traçavam letras no ar com os dedos, seguindo um padrão de respiração. Cada traço representava uma vibração, cada pausa, uma porta. Essas permutações eram conhecidas como
tserufim, combinações sagradas que serviam para alinhar a mente humana à mente divina. Ao praticá-las, o cabalista não tentava comandar a realidade, mas sintonizá-la. Era como ajustar uma harpa cósmica. A menor dissonância de orgulho podia quebrar a melodia. O segredo central dessa tradição era o equilíbrio entre letra, sopro e coração. A letra era a forma, o sopro era a energia, o coração era a intenção. Se um deles estivesse desalinhado, o circuito se rompia e a prática se tornava vazia. Por isso o treinamento era longo. Anos de silêncio, humildade e pureza, antes que o mestre revelasse a primeira combinação de letras. Em Êxodo 3:14, quando Moisés pergunta o nome de Deus, a resposta é: Eu sou o que sou. Os sábios interpretavam isso como a descrição da consciência contínua, a vibração eterna do ser, e acreditavam que, ao pronunciar o nome em estado de pureza, o homem podia se unir a essa frequência criadora e transformar a realidade ao redor. Não era superstição, era coerência vibracional, o mesmo princípio que a física moderna chama de ressonância de frequência. Quando dois sistemas entram em sintonia, um influencia o outro. Assim, os sábios do silêncio não rezavam para pedir, rezavam para lembrar. Lembrar que o universo não está fora, mas dentro, que a luz não responde à voz, mas à vibração. Quando o coração e o sopro se tornavam um, as probabilidades começavam a se inclinar, suavemente, como se a própria criação quisesse colaborar. Aqueles que os viam diziam que havia uma serenidade impossível de descrever, como se o tempo se dobrasse ao redor deles. Mas os próprios sábios advertiam: quem busca o poder perde a luz. Quem busca a luz recebe o poder. Essa era a primeira lição, e a mais difícil. Somente depois que o discípulo abandonava o desejo de dominar, podia aprender a mover a realidade com pureza. Ao final da iniciação, o mestre pronunciava uma única frase: Agora que teu silêncio fala, o universo te escutará. Capítulo 2. Tzeruf e Kavaná. Quando a letra encontra a luz. Os cabalistas antigos acreditavam que cada letra hebraica não era apenas um símbolo, mas uma força viva, uma frequência espiritual com poder de reorganizar a matéria. Eles chamavam essa ciência de Tzeruf, a arte das combinações, mas o segredo não estava apenas nas letras, estava na Kavaná, a intenção que as sustentava. A letra era o corpo, a Kavaná, a alma, e apenas quando ambas se uniam, a criação acontecia. O Tzeruf não era recitação mecânica, não se tratava de pronunciar palavras sagradas para manipular o mundo físico. Era um processo vibracional de sincronia entre pensamento, emoção e respiração. Cada combinação de letras correspondia a uma harmonia específica da luz divina, chamada Or Ein Sof, a energia ilimitada do Criador. Aquele que conseguisse alinhar sua consciência com essa harmonia, dizia-se, poderia alterar o curso dos acontecimentos como quem muda o fluxo de um rio apenas inclinando o corpo. Mas o poder do Tzeruf não estava nas letras em si, estava na qualidade da mente que as movia. Sem pureza, as letras se tornavam apenas ruído. Com Kavaná, tornavam-se portais. Os rabinos ensinavam que a intenção pura não é pensar o que quero obter, mas como posso me alinhar à vontade da luz. Essa diferença sutil separava os místicos dos curiosos. A Kavaná era a arte de sentir o nome, e não apenas pronunciá-lo. Durante o exercício, o cabalista fechava os olhos e visualizava a luz descendo em espiral sobre sua cabeça, passando pelo coração e se expandindo ao redor. A respiração acompanhava o ritmo das letras. Inspirar para receber, expirar para compartilhar. Essa dança de energia criava um campo vibracional onde o pensamento deixava de ser conceito e se tornava frequência. Nesse estado, a oração não subia, ela emanava. Há um ditado oculto no Zohar que diz: o homem é o eco do nome. Quando ele o pronuncia com pureza, o universo responde como um espelho. A ciência moderna começa a entender o que os antigos já sabiam. O som organiza a matéria. Nos experimentos de simatismo,
Partículas de areia se alinham formando figuras geométricas perfeitas quando expostas a frequências harmônicas. Os cabalistas viam isso há milênios. Sabiam que cada letra, quando vibrada com a intenção certa, gera formas sutis no campo espiritual, moldando realidades ainda invisíveis. O Tzeruf funcionava como um instrumento de coerência. Enquanto o homem comum pensa e sente em direções opostas, deseja uma coisa, mas vibra medo, o cabalista treinava a mente até que pensamento, emoção e palavra se tornassem um só movimento. Nesse ponto, a energia deixava de se dispersar e começava a colapsar a probabilidade em uma direção específica. A física quântica chamaria isso de colapso da função de onda. Os sábios chamavam de fusão com o nome. No entanto, os mestres advertiam: aquele que tenta dobrar o mundo com o ego será dobrado por ele. A pureza de intenção era a fronteira entre o milagre e a ruína. A kavaná errada, desejo de poder, vaidade, orgulho, distorcia o campo e produzia o oposto do esperado. Por isso, antes de iniciar qualquer prática, o discípulo passava anos treinando o coração. Jejuava não para castigar o corpo, mas para silenciar os ruídos da mente. Dormia pouco para manter o estado entre o sonho e a vigília, onde a alma é mais sensível à vibração da luz. Um dos exercícios secretos descritos no Haichalot Rabat fala sobre um método de ascensão vibracional. O praticante pronuncia a sequência das letras com a respiração sincronizada e visualiza o mundo subindo em espirais de fogo dourado. Esse fogo não queima, purifica, o ego se dissolve e apenas a consciência permanece. Nesse estado, o que se deseja deixa de ser pessoal. Surge o desejo do espírito, que haja luz e que eu seja parte dela. O Tzeruf, portanto, era uma linguagem viva, uma ponte entre o invisível e o visível. Quando pronunciado com kavaná, o cabalista sentia as letras se moverem dentro dele, como se sua própria alma as traçasse no espaço. Alguns descreviam ver formas luminosas flutuando diante dos olhos fechados. Outros ouviam o som de uma nota única, sustentada, vibrando por segundos eternos. Essas percepções eram o sinal de que o campo havia respondido. Mas há um mistério que os textos não explicam abertamente. O verdadeiro segredo do Tzeruf não é combinar letras, é combinar estados de consciência. Cada letra corresponde a uma qualidade divina: sabedoria, misericórdia, força, beleza, fundamento, realeza. Ao pronunciar as letras em ordem sagrada, o praticante reordena a própria alma e o universo, sendo reflexo dela, se reorganiza também. Por isso, os rabinos antigos diziam: não há mudança fora sem mudança dentro. O mundo é o eco do coração. Quando a kavaná se estabiliza, quando o coração deixa de oscilar entre dúvida e fé, a luz se manifesta naturalmente. Não há esforço, não há luta. A realidade simplesmente dobra em torno da intenção coerente. Os antigos chamavam isso de Gilui Or, a revelação da luz, e afirmavam: quando o nome é sentido, não há mais necessidade de pronunciá-lo. O discípulo que chegava a esse ponto não pedia nada ao universo. Ele apenas respirava em silêncio, e a criação se movia ao seu redor, em perfeita harmonia. Era assim que os sábios dobravam a realidade, não com poder, mas com presença. Capítulo 3. Neshimá, Nigum e coerência. O corpo entra no templo. Os antigos cabalistas diziam que o universo foi criado com o sopro, e que, por isso, o sopro é o primeiro instrumento divino. No hebraico, há um mistério escondido entre duas palavras quase idênticas: Neshamá, alma, e Neshimá, respiração. Os sábios afirmavam que elas compartilham a mesma raiz, porque são, na verdade, o mesmo fenômeno visto de dois ângulos. Cada respiração é um ciclo de alma. Cada inspiração, um fragmento do Criador que entra. Cada expiração, um fragmento de você que retorna à fonte. Por isso, o corpo nunca foi visto como obstáculo à espiritualidade, mas como o templo da experiência divina. Quando os rabinos praticavam o Tzeruf e a Kavaná, o corpo não era ignorado.
Era o canal da luz. O movimento do peito, o compasso dos pulmões e até a vibração do som criavam um campo de ressonância, um eco físico do invisível. Nesse ponto, o espiritual e o biológico se tornavam um só ritmo. Os sábios mais antigos usavam a respiração como chave para alterar estados de consciência. Inspiravam em 4 tempos, retinham por 7 e exalavam em 8, ritmo chamado de o sopro do templo. Durante esse processo, não pensavam, não pediam, apenas observavam a energia subir pela coluna e se expandir pelo coração. A mente entrava em silêncio. Imóvel, nesse silêncio, algo acontecia, uma sensação de leveza, como se o corpo deixasse de ser matéria e se tornasse onda. A respiração consciente criava coerência cardíaca, alinhando batimentos e vibração cerebral em um só padrão. Hoje, a neurociência confirma que esse estado gera campos eletromagnéticos mais estáveis, ampliando a percepção e a intuição. Os cabalistas o chamavam de Ruach Elohim, o Espírito de Deus que se move sobre as águas internas do ser. Mas havia um segundo elemento, ainda mais misterioso: o Nigum, o canto sem palavras. O Nigum era uma melodia ancestral, repetida com sons simples, como Ya, Na, La. Os mestres diziam que esse som nasceu antes da linguagem. É o murmúrio que a alma emite quando lembra de sua origem. Não era música para os ouvidos, mas vibração para o coração. A cada nota sustentada, o praticante sentia o peito expandir e a energia circular pelos meridianos sutis. O som criava formas no espaço invisível, abrindo caminhos de luz. Em certos mosteiros judaicos do deserto, os discípulos se reuniam em silêncio e, ao primeiro raio da madrugada, iniciavam o Nigum. O som não era alto, era profundo. Ele tremia o ar, como se algo invisível respirasse junto. E quando o grupo alcançava a ressonância perfeita, uma paz inumana tomava o ambiente. Diziam que, naquele instante, o véu entre os mundos se tornava fino, o tempo desacelerava, o corpo tornava-se transparente, e os pensamentos cessavam como ondas que voltam ao mar. Esse era o propósito do Nigum: dissolver o eu, fazer com que a consciência se lembrasse de que ela nunca esteve separada do todo. Porque, na Cabala, a separação é a raiz de toda dor. O som sagrado não busca convencer o universo, ele o recorda. Ao cantar sem palavras, o homem devolve à criação o som original do Gênesis, o Fiat Lux, eterno que vibra em cada átomo. Os sábios descreviam o corpo, nesse estado, como uma harpa vibrando nas mãos da luz. E diziam: quando o sopro e o som se tornam um, o mundo se inclina para ouvir. Esse momento de fusão era chamado de Devekut, a adesão. Não havia mais quem orava e o que era orado, apenas o fluxo. O praticante sentia a luz pulsando dentro de si e ao redor, indistinta. E nessa coerência total, surgia a capacidade de dobrar a realidade, não como um poder sobrenatural, mas como consequência natural da harmonia entre o humano e o divino. A física quântica moderna chamaria esse fenômeno de colapso coerente do campo. Quando o observador não está dividido entre dúvida e fé, a energia responde instantaneamente. O milagre se torna um resultado estatístico, mas os rabinos não falavam de estatística, falavam de entrega. A vibração correta nasce quando o ego se curva, quando o ar entra e sai sem resistência. O ar, afinal, é o nome invisível de Deus pronunciado a cada instante. Por isso, diz o Salmo 150, tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Não porque Deus precise de louvor, mas porque respirar com consciência é o louvor mais elevado. É reconhecer que cada inspiração é um empréstimo do eterno e cada expiração um ato de devolução. Com o tempo, os discípulos aprendiam a sincronizar o Nigum com o ritmo da respiração. Inspiravam luz, expiravam bênção, e o campo ao redor se tornava denso, quase palpável. Os pássaros paravam de cantar, o vento cessava, e uma vibração sutil tomava o espaço. Era o que chamavam de silêncio sonoro, o ponto em que o universo inteiro parecia escutar. O corpo,
Nesse estado, não era mais um obstáculo, era o templo que vibra. A carne deixava de ser prisão e se tornava portal, e o som que emanava do coração se misturava ao som do cosmos, tornando-se uma só melodia, o cântico que sustenta a realidade desde o primeiro dia. Capítulo 4. O vaso ético. Sem isto, nada se manifesta. Os cabalistas antigos afirmavam que o universo é como um rio de luz infinita, fluindo sem cessar. Mas esse rio não pode ser contido em qualquer recipiente. É preciso um vaso. E esse vaso não é de ouro nem de pedra. É o coração humano. Sem um vaso puro, a luz transborda e se perde. Sem ética, toda técnica se torna ruína. Por isso, antes de revelar as combinações sagradas, os mestres exigiam uma coisa de seus discípulos: retidão interior. Não bastava conhecer as letras ou dominar o sopro. Era preciso alinhar o caráter à frequência da luz. Porque a luz divina, quando passa por um canal impuro, queima em vez de iluminar. O mesmo poder que cura, destrói o ego que o utiliza sem mérito. O Zohar adverte: a bênção não habita em lugar de julgamento. Isso significa que onde há inveja, soberba ou cobiça, a energia divina não flui. E é justamente aí que a maioria dos buscadores falha. Desejam dobrar a realidade, mas não percebem que continuam vibrando separação. O desejo de controlar, de ter vantagem, de provar valor. Essas são as rachaduras do vaso. A luz entra, mas escapa pelos buracos do orgulho. O verdadeiro cabalista sabia que o poder não está em receber, mas em receber para compartilhar. O vaso perfeito é aquele que se enche não para si, mas para transbordar. Essa é a fórmula secreta da abundância. Dar antes de ter, confiar antes de ver. Porque o universo responde à intenção, não à necessidade. Por isso, antes de qualquer prática, o discípulo precisava realizar o Tikkun Halev, a correção do coração. Isso incluía 3 atos diários: retidão nos gestos, evitar pequenas corrupções que mancham a alma, generosidade silenciosa, ajudar sem esperar retorno, sem testemunhas, vigilância da palavra, nunca maldizer, pois cada frase é um feixe de energia que molda o campo. Esses atos pareciam simples, mas eram o verdadeiro treinamento oculto. Sem eles, nenhuma combinação de letras produzia resultado. Com eles, até o silêncio se tornava oração. A Cabala ensina que cada ação humana gera uma vibração. Quando uma ação é movida por ego, cria peso. Quando é movida por amor, cria luz. E cada vibração molda o espaço ao redor, atraindo eventos e pessoas da mesma frequência. O homem de coração leve naturalmente vive milagres, não porque os invoca, mas porque vibra como quem já os possui. Por isso, os mestres diziam que a ética é física e espiritual. A retidão não é moralismo, é engenharia energética. É o que permite ao vaso suportar a pressão da luz sem quebrar. A história de José, no Egito, era frequentemente usada para ensinar esse princípio. Vendido pelos irmãos, traído e preso injustamente, José manteve o coração limpo. Não se tornou vítima, nem vingador. Continuou confiando que tudo o que acontecia fazia parte de um desígnio maior. E foi exatamente essa pureza que o elevou. Quando finalmente se tornou governador, disse aos que o traíram: não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Gênesis 45:8. Essa frase contém o código da manifestação pura. Ver propósito onde outros veem injustiça. Os cabalistas chamam isso de emuná, fé vibracional. Não é crença cega, é coerência absoluta entre emoção e consciência. Quando o coração confia, o campo se organiza e o universo começa a se curvar silenciosamente ao redor da pureza. Alguns manuscritos antigos descrevem um teste que os mestres faziam com seus discípulos antes da iniciação final. Durante 40 dias, o aprendiz era colocado diante de pequenas provocações, insultos, frustrações, perdas. O objetivo era observar se ele reagia com raiva ou com luz. Aquele que permanecia em paz, mesmo sob o caos,
recebia o título de vaso dourado. Esse discípulo, diziam, poderia mover montanhas com o olhar, porque já havia vencido a si mesmo. Eis o paradoxo da Cabala. Quanto mais o homem se esvazia de si, mais a realidade se dobra a seu favor. Não porque ele ordena, mas porque a luz reconhece a si mesma nele. O vaso ético é como um espelho sem manchas. Reflete o Criador em sua totalidade. E quando o reflexo é perfeito, não há mais resistência entre o humano e o divino. A vontade de Deus e a vontade do homem tornam-se uma só vibração. O segredo, portanto, não é o nome, nem a técnica, nem a respiração. É o coração. O universo é sensível à pureza. Ele responde não ao som da voz, mas à harmonia da intenção. Os antigos ensinavam que o verdadeiro cabalista podia estar em silêncio absoluto e ainda assim transformar o destino, porque sua presença já era oração. Seu olhar emanava compaixão, e a compaixão reorganizava o campo ao redor. Ele não pedia bênçãos, ele se tornava bênção. No final, o mestre dizia ao discípulo: não invoques a luz, sê luz, e o universo virá ao teu encontro. E assim, o segredo se completava. O poder não nascia da técnica, mas da pureza. A realidade só se dobra diante de quem já se curvou ao divino. Capítulo 5. O selo. A sequência que dobra probabilidades, sem profanar o sagrado. Entre os antigos mestres da Cabala, havia um momento em que o discípulo, depois de anos de silêncio e purificação, recebia o que chamavam de o selo, a prática final. Mas essa entrega não era um rito teatral, era uma passagem de consciência. O mestre só a transmitia quando percebia que o coração do discípulo já não buscava poder, e sim harmonia. Porque o selo não é um comando sobre o universo, é o instante em que o homem e o universo respiram juntos. O ritual era simples na forma, mas profundo no significado. Começava com a preparação do espaço. Nada de templos luxuosos ou objetos mágicos. Apenas um ambiente limpo, uma vela acesa e silêncio. O cabalista alinhava cada elemento para refletir uma ordem interior. A chama representava a alma desperta, o silêncio, o campo unificado, o espaço, o corpo aberto à luz. Era dito: quem organiza fora, organiza dentro. A seguir, vinha a respiração ritual, o Neshima Kedoshá, inspirar profundamente pela narina direita, reter o ar com gratidão e exalar lentamente pela esquerda. 7 ciclos, cada respiração um degrau. A mente cessava, o corpo se tornava ponte, e quando a respiração se estabilizava, o discípulo entrava no estado de Menuchá, o repouso vibracional, onde o ego se dissolve e o espírito se move livremente. Então começava o Nigum interior, o som sem palavras. Não era cantado em voz alta, mas ressoava dentro do peito como uma vibração quase inaudível. O cabalista sentia o som subir da base da coluna e vibrar entre as sobrancelhas, como uma corda invisível tensionada entre céu e terra. Era o chamado Shira Nefesh, o cântico da alma. A melodia não possuía notas fixas, mas seguia o ritmo do coração. Nesse estado, o tempo deixava de existir. O mundo externo se curvava à presença interna. Quando o silêncio se tornava absoluto, o mestre dizia: agora, deixa que a luz te respire. Era o sinal para iniciar o terceiro estágio, a visualização do nome. Mas aqui está o mistério. O verdadeiro cabalista não via letras físicas, via formas de luz. As letras do nome sagrado, Yod, Re, Vav, Re, não eram símbolos, mas correntes energéticas que se entrelaçavam como chamas vivas. A primeira representava o ponto da criação, a segunda, o útero do universo, a terceira, o canal que conduz, a quarta, a manifestação da realidade. Quando todas giravam em perfeita sincronia, formavam um vórtice dourado que pulsava com a energia da fonte. A instrução era clara: não tentes pronunciar o nome, deixa que ele se pronuncie através de ti. A vibração do nome, sentida no silêncio, era o verdadeiro selo. O discípulo percebia que a luz não vinha de fora, ela emanava do próprio centro, e nesse instante,
A fronteira entre Criador e criação desaparecia. Em termos modernos, diríamos que o praticante entrava em coerência absoluta com o campo quântico. Todos os ruídos da mente cessavam, e o coração emitia uma frequência estável, contínua. A energia ao redor se reorganizava em segundos. Eventos começavam a mudar. Sincronicidades se multiplicavam. Decisões erradas pareciam se corrigir sozinhas. Era como se a realidade, reconhecendo a vibração do espírito, se dobrasse para alinhar-se à ordem divina. Mas o mestre advertia: não confundas poder com permissão. A luz dobra o mundo apenas quando tua intenção é expandir a vida. Usar o selo para manipular ou dominar era considerado uma profanação grave. A energia divina, ao ser desviada para fins egóicos, colapsava sobre o praticante. Por isso, o primeiro mandamento da cabala prática é o mesmo desde Moisés: pureza de intenção. Após o contato com o nome, o cabalista realizava o gesto de entrega. As mãos se abriam, lentamente, como quem devolve algo ao universo. O coração irradiava gratidão, não por ter obtido, mas por ter compreendido. E essa gratidão, vibrando no presente, selava o circuito. A realidade começava a se mover, mas o praticante não esperava. Ele simplesmente sabia. No final do ritual, havia uma oração que nunca era dita em voz alta. Ela era apenas pensada, como uma nota sustentada: que tudo o que recebi sirva à luz. Que o que manifestei gere vida além de mim. Essa frase era o verdadeiro selo do rito, porque definia a direção do fluxo. Quando o desejo é puro, o universo responde com precisão matemática. Alguns relatos antigos afirmam que, após essa prática, certos rabinos conseguiam prever mudanças no tempo, curar doenças ou sentir pensamentos distantes. Mas os próprios mestres alertavam: esses fenômenos são efeitos secundários, não objetivos. O verdadeiro resultado é o estado de união. A mente deixa de buscar, o coração deixa de querer, e o homem simplesmente é. Nesse estado, o universo não precisa mais ser dobrado. Ele já está em sintonia. O discípulo concluído recebia uma última instrução: nunca ensine o selo, mostre-o com tua vida. E, de fato, eles viviam em um estado de serenidade inexplicável. Nada os abalava, porque compreendiam que tudo era expressão do mesmo nome, até o caos. A diferença é que agora eles sabiam ler a caligrafia divina nas linhas invisíveis dos acontecimentos. O selo não era um feitiço, era uma geometria viva da consciência. Cada pensamento puro criava uma nova forma de luz no campo. Cada ato de bondade ampliava a simetria da realidade. E o mundo, percebendo a coerência daquele ser, se reconfigurava em torno dele, como ferro atraído por um ímã invisível. Era isso que os mestres chamavam de dobrar a realidade, não violar leis, mas compreendê-las profundamente. Quando se entende a linguagem da luz, não há resistência, a criação se curva, como uma chama ao vento. E, no final, o mestre dizia ao discípulo o que os textos jamais registraram: o verdadeiro milagre não é mover o mundo, é mover o coração, e ver que ambos sempre foram o mesmo. Conclusão: o segredo não era poder, era pureza. A sabedoria cabalística sempre ensinou que o universo não é uma máquina a ser controlada, mas uma sinfonia a ser escutada. O homem moderno busca fórmulas, mantras e métodos para dominar a realidade, mas os antigos rabinos sabiam: o verdadeiro segredo não está em comandar, está em sintonizar. Quando o coração se purifica, o universo se reorganiza naturalmente, porque a realidade externa é apenas o reflexo da vibração interna. Aquele que vibra medo cria muros. Aquele que vibra fé cria caminhos. E aquele que vibra amor não cria nada. Apenas revela o que sempre esteve ali. O poder de dobrar a realidade nunca pertenceu aos sábios. Ele pertence à própria luz. Eles apenas aprenderam a se tornar transparentes o suficiente para que ela fluísse sem distorção. Por isso, o segredo sempre foi guardado, não por egoísmo, mas por proteção. Um coração impuro transformaria a mesma energia que cura em fogo que destrói.
Mas o coração puro, ao contrário, se torna o próprio canal da criação. Os cabalistas diziam: aquele que busca a luz para si mesmo perde-a. Aquele que a busca para iluminar outros, torna-se sol. Dobrar a realidade é, em essência, dobrar o ego, curvar-se diante do mistério da existência e reconhecer que tudo o que existe é expressão da mesma consciência. É por isso que os verdadeiros mestres nunca reivindicavam crédito pelos milagres. Eles sabiam que nada lhes pertencia. O milagre não é fruto de esforço, mas de alinhamento. É o resultado natural de um coração em paz com a criação. Se você sentiu algo diferente ao ouvir estas palavras, talvez seja porque essa sabedoria sempre esteve em você. Ela não se aprende, se recorda. O universo inteiro está te convidando a lembrar. A prática começa simples. Respire com consciência, pense com amor, haja com intenção, não tente controlar, apenas permita. E verá que o que chamamos de milagre é apenas a realidade respondendo ao coração coerente. Se esta mensagem tocou a sua alma, inscreva-se e compartilhe esta luz. Porque o mundo não precisa de mais poder, precisa de mais pureza.